Nesse vídeo nós vamos analisar as questões de biologia da prova do Enem de 2002. Essa primeira questão, a questão número 8, ela traz aqui uma discussão sobre ecologia, meio ambiente, uma espécie de crustáceo que teria ali uma função, né? Teria inserido num contexto ali onde ele estaria sendo usado como uma espécie que através de suas interações naquele ecossistema, ela teria algumas utilidades biológicas e econômicas, como vai ser discutido aqui nas alternativas. Então, as alternativas corretas seriam, a princípio, né, de acordo com a minha avaliação, a 1, a 2 e a 4. Por que a 3 não está correta? A 3 diz que a eclosão dos ovos é um indicador de poluição química. Ahn, Aqui na parte onde circulei aqui, diz que fatores climáticos, e eu sublinhei, ou alterações ambientais podem subitamente ativar a eclosão de ovos. Ou seja, não são apenas fatores químicos, tem também fatores ah, climáticos, né? Enfim, temperatura, coisas desse tipo. Não é só a questão química. Isso seria já suficiente para você ah, considerar a 3 errada. Uma outra coisa que eu gosto de pontuar nesse tipo de questão é a importância da gente ler o texto com atenção, circulando, né, as partes do texto que a gente acha que possam ter algum tipo de importância para a resolução da questão. Então, por exemplo, quando um diz que a variação da população de artêmia pode ser usada como indicador de poluição aquática, uma vez que ela se alimenta de partículas orgânicas e inorgânicas em suspensão na coluna d'água, um determinado aumento dessa população pode indicar que houve também um aumento ali no aporte dessas substâncias, né, que servem como alimento para essa espécie, que são substâncias orgânicas, a gente consegue, de repente, relacionar com, de repente, não sei, poluição de esgoto e outros tipos de poluição química também. Então, quando diz, por exemplo, que ela pode ser usada como um agente de descontaminação ambiental, sim, no momento que ela se alimenta, né, de partículas orgânicas e inorgânicas, ela está retirando, de alguma forma, essas partículas do ambiente, então ela está despoluindo o ambiente e se alimentando ao mesmo tempo. E quando diz que ela pode ser utilizada como uma fonte alternativa de alimentos de alto teor nutritivo, está aqui, né, no texto. Ela tem um alto teor de proteínas, né? A carne do camarão pode ser utilizada então para alimentação humana por ter um alto teor de proteína, portanto, né, servindo ali como uma boa fonte de alimentação. A questão número 10 é uma questão que traz um texto bem longo, né? A pessoa tem que ler o texto com bastante atenção, tentando tirar todos os elementos possíveis ali. E basicamente aqui a dinâmica, né, como vocês estão podendo ler aí e já provavelmente já entenderam, há uma preocupação com uma determinada espécie que está sendo explorada e algumas medidas, né, que possam ser utilizadas para evitar que essa espécie entre em extinção. É uma espécie importante economicamente para aquela região, para as pessoas que dependem, né, que subsistem da, da coleta dessas vagens. Então, assim, na resolução, ao buscar a alternativa correta, a gente tem sempre que ter isso em mente. Essa é uma espécie que, além do seu valor ecológico, tem também um valor econômico para a população local. Então, a letra C, ela parece ser a mais adequada de todas, né? Domesticar a espécie introduzindo viveiros que possam abastecer. Seria um estoque, né, um estoque populacional, digamos assim. Se em algum momento na natureza começasse a reduzir muito o número das árvores, você poderia recorrer então a esses indivíduos que estariam sendo criados em viveiro para reflorestar determinadas áreas e voltar a ter um aumento no número de indivíduos dessa espécie. Eu coloquei aqui, é necessário, embora, né, assim como naquela questão que a gente viu na prova passada de 2001, né, ah, é importante prestar atenção na questão da variabilidade genética. Você pode criar um viveiro com uma espécie, mas se todos os componentes, as árvores naquele viveiro forem descendentes de um mesmo indivíduo, né, de um mesmo cruzamento, a variabilidade genética vai ficar muito reduzida. Principalmente se plantas que você pode clonar, que não é o caso aqui, mas né, plantas que são feitas por clonagem, se você não tomar um cuidado com a variabilidade genética, você cria um viveiro enorme com literalmente a mesma planta, com o mesmo genótipo, né? Então, assim, esse tipo de coisa tem que estar sempre na nossa... ah, tem que estar sempre no radar da pessoa, né? Na prova de 2001 tinha lá os... Estavam tentando criar, né, animais vertebrados em viveiro com a mesma lógica, né, de tentar evitar a extinção. E lá eles pontuavam essa coisa da variabilidade genética, aqui eles não entraram nessa discussão. Eu trouxe realmente, assim, para complementar, né, o que está sendo dito na questão. E eu coloquei aqui, por que não a B e a E? Para começar, eu vou dizer o seguinte, a A e a D, elas claramente estão erradas. Por quê?
A A já fala de introduzir coleta mecanizada, e isso aí você já tiraria o trabalho, como eu falei, né? Tem que estar sempre prestando atenção. Ela tem uma importância social também ali. As pessoas que dependem daquele trabalho, né? Daquele serviço de coletar as vagens e depois revender. Então, quando você introduz a coleta mecanizada, você retira muitos postos de trabalho de pessoas que precisam daquilo. E a D que fala de proibir a coleta. Mesma coisa, se você proíbe a coleta, pessoas que precisam, que vivem disso, e que muitas das vezes só sabem fazer isso, vão perder o seu trabalho. Então a A e a D já estariam erradas, assim, claramente. A B e a E, no entanto, elas são um pouco mais sutis. Né? É mais difícil entender por que elas estão erradas, porque elas parecem razoáveis. A B, ela traz ali né, uma questão de cuidar melhor do solo, né, para aumentar a produtividade. A E fala sobre diversificar as atividades econômicas na região. Tudo isso parece razoável, né? Mas a gente tem que pensar assim, qual delas dialoga melhor com o texto? E eu acho que a C, e o gabarito confirma, né, que a C dialoga melhor com tudo. Inclusive aqui no texto, ó, circulei aqui, né, produção de mudas. Os elementos estavam todos aqui, é só a pessoa prestar atenção e, né, correr para o braço. Na 17, ela discute aqui uma técnica, né, para manter a qualidade, né, o sabor do milho fresco, do milho adocicado, o sabor adocicado do milho. E eu já cheguei aqui lendo, né, o texto e já circulei aqui. Ó, o sabor, os carboidratos, né, responsáveis pelo sabor adocicado são convertidos. Aí eu perguntei, como? Então aqui a pessoa já poderia se tocar de que tem a ação de alguma coisa que converte, né, esse sabor adocicado do amido em amido, né, os carboidratos que dão o sabor adocicado em amido, retirando então esse sabor adocicado. Como é que essa conversão acontece? Provavelmente por ação de enzimas, certo? A pessoa já poderia então, né, deixar isso aqui num canto. Aí você vem para as etapas, né, do procedimento para, enfim, conservar. E aqui tem descascar e mergulhar as espigas em água fervente. Pô, água fervente, alta temperatura, mais enzima, desnaturar a enzima, certo? As enzimas, proteínas em geral, em alta temperatura, geralmente se desnaturam. E a resolução da questão era a letra C. As enzimas responsáveis pela conversão desses carboidratos em amido, são desnaturadas pelo tratamento com água quente. Então, assim, os elementos estavam aqui, né? Era só a pessoa fazer uma. Não é nenhuma matemática complexa, é só realmente você fazer uma relação. Tinha que entender que esses convertidos aqui significa ação enzimática. E tinha que fazer a relação com a alta temperatura desnaturando a enzima. Uma questão que eu considero fácil. Já essa questão aqui é uma questão longa, né? Grande, assusta, traz uma tabela aqui com alguns valores, com alguns parâmetros. É uma questão então que assusta a pessoa, né, muitas das vezes já cansado, já meio tonto assim, de tantas horas sentado lendo. É uma questão que pode, né, puxar o tapete da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão, prestar muita atenção. Eu, por exemplo, eu sou o tipo de gente que quando tem uma questão assim que tem tabela, muita coisa, né, eu leio isso aqui muitas vezes. Eu demoro muito tempo em questão desse tipo porque eu não consigo ler rápido e extrair tudo, meu cérebro é muito lento, então assim, eu leio o texto, leio a tabela, leio o comando, volto na tabela, leio as alternativas, volto na tabela. Isso cansa muito, né? Isso deixa a gente, né, realmente tonto. Enfim, dito isso, eu dei uma ampliada aqui também para quem quiser dar uma lida com mais ampliação. E a resolução é a seguinte: letra E. O que está acontecendo aqui? Nessa região aqui de Baía de Sepetiba, a gente nota que existe uma alta concentração do mercúrio, né, do poluente. Entretanto, nessa região aqui, não existem fontes industriais, né, não se esperaria que houvesse contaminação por mercúrio, porque não existe nenhuma fonte de mercúrio lá. E, no entanto, tem alta, né, concentração de mercúrio na água. Então, esse mercúrio tem que estar vindo de algum lugar e poluindo lá. Por isso que a AE fala sobre mais investigações, né, sobre o papel do transporte pela maré. Então, a maré provavelmente atuando na importação desse mercúrio vindo de outras regiões que provavelmente têm atividade industrial. É uma questão. A resposta não era tão difícil, mas o trabalho está em você realmente chegar, né, a ela e ter segurança de que é isso mesmo que está sendo dito, que está correto. 33 é o tipo de questão que eu acho que assim, eles colocam na prova para a pessoa não tirar zero, né, na prova. Ele coloca aqui pra gente uma molécula que é um combustível, né, que tem uma origem orgânica. E ele pede uma relação dessa molécula, né, que tem uma origem orgânica, com algum outro procedimento de produção de energia que seria, que a gente poderia comparar, que faria o mesmo papel dessa molécula. Todas as alternativas aqui, de todas as alternativas, apenas uma tinha um componente que tinha origem orgânica, que era a letra A, o gás natural.
que é um combustível, né? De origem orgânica também. Então, assim, era a única que a gente poderia fazer uma relação de uma molécula orgânica com ela, né? O gás natural na usina termoelétrica. Eu não sei nem muito o que dizer, assim, é muito, na minha cabeça, pelo menos, é muito direto, assim, essa relação. Então, assim, eu acho que é uma questão realmente, assim, das mais fáceis de todas. Mas é interessante que tem esse tipo de questão, né? Porque pelo menos a gente descansa um pouquinho, né? Questão 49 é uma questão que eu particularmente gostei muito dela. Ela é uma questão que traz um tema super importante, uma discussão super importante, que é o seguinte: quando uma empresa, uma determinada empresa, digamos, desmata uma área, um exemplo aqui, ela acaba sendo, a lei, né, muitas das vezes obriga ela a compensar aquele dano, aquele impacto que ela causou. Então imagine, digamos que uma empresa vem e desmata uma determinada área da Mata Atlântica, vamos supor, e vem um órgão, né, fiscalizador e fala: agora você vai ter que compensar e vai ter que replantar árvores na mesma proporção que você desmatou. A empresa vai lá, escolhe uma área e replanta árvores. Mas a lei não determina quais árvores essa empresa vai ter que plantar. Então ela pode simplesmente chegar numa área e plantar eucalipto, sem qualquer tipo de preocupação em tentar simular de novo aquele ambiente que foi impactado. Então, assim, a riqueza da Mata Atlântica, né, toda a diversidade, a empresa vai lá, replanta árvores, mas planta só eucalipto ou só pinos. Sabe, você tá, sim, plantando árvores, ok, melhor do que nada. Mas não seria melhor fazer uma coisa que realmente tentasse restaurar aquele ambiente, né, que foi degradado? Seria. Aqui a lógica dessa questão, letra D, né? Essa dinâmica toda aqui de obrigar as empresas infratoras a realizar peixamentos, que é o quê? Introdução de peixes numa área. Porque parte do princípio de que uma área, um lago, um riacho que tem peixes, a mera presença de peixes ali indica boa condição ambiental. Isso, na verdade, tá errado, né? Enfim. De novo, a gente pode pensar, é melhor do que nada? Não sei nem dizer se é melhor do que nada, porque no caso das árvores, por exemplo, um pinheiro ou um eucalipto crescendo, ele tira carbono da atmosfera e de alguma forma ele faz um serviço ecológico. Agora, você pegar peixes, muitas das vezes, inclusive peixes exóticos, e colocando na natureza assim de forma indiscriminada, além de você não estar realmente melhorando em nada a qualidade do ambiente, você só está colocando peixes no local. Essas espécies exóticas de peixes podem ainda causar outros danos maiores naquela área. Então, assim, isso aqui é uma coisa complicadíssima, é uma discussão super importante que essa questão trouxe. E eu, particularmente, gostei muito dela, tá? Ahn, enfim, vamos à próxima. Questão 52. Aquelas questões que o Enem gosta, né? De origem da vida, o surgimento do DNA, as primeiras formas de vida e não sei o quê, escalas geológicas de tempo. Isso aqui é um tema super interessante assim, de estudar para Enem, né? A escala geológica de tempo, o surgimento, né, dos componentes bióticos, o surgimento dos ácidos nucleicos, o surgimento, por exemplo, da fotossíntese, da respiração aeróbica, sei lá, as primeiras células, quando surgiram os principais filos, né, de animais, enfim. Essa questão aqui, ela se limita à questão do surgimento dos ácidos nucleicos, especificamente num ponto aqui que eu circulei, né, do o avanço verdadeiramente criativo, que é quando uma molécula de ácido nucleico, ou seja, um RNA ou um DNA, aprendeu a orientar a reunião de uma proteína, ou seja, tradução de proteína, a partir do DNA ou do RNA. E, enfim, e aí, né, todo o sistema ali de proteína, etc. E a questão quer saber o seguinte: em que espaço temporal isso teria acontecido? Bom, para o DNA, para o ácido nucleico conseguir, então, começar a fazer toda essa dinâmica, né, de criação de proteína, em primeiro lugar você tinha que ter ácido nucleico para começo de conversa. E quando é que os ácidos nucleicos surgem? Aqui por volta aqui de 4 bilhões e alguma coisa de anos, certo? E a gente nota aqui nessa escala que por volta de 3 bilhões e meio de anos surgem as primeiras células. Esse, essa novela toda que aconteceu aqui tem que ter acontecido em algum momento entre esse momento aqui das primeiras células, porque célula você já infere que haviam proteínas, né? Porque células têm proteínas dentro dela, enzimas, e em algum momento do surgimento dos ácidos nucleicos. Então seria algo entre 3 bilhões e meio e 4 bilhões e meio de anos atrás. Enfim, não é uma questão difícil, né? Talvez a dificuldade esteja no texto e na relação com a escala.
Mas eu acho que a lógica dela é bem simples. Foi bem simples, né? Na questão 57 é uma questão de ecologia barra biogeografia barra evolução. É uma questão assim. Vamos ver. Ela fala sobre a distribuição geográfica, né, dessa espécie de puma. E aí, basicamente é o seguinte, ela vai colocar aqui que ela está tentando fazer uma relação, né, entre essa distribuição geográfica e algumas características da espécie. E dessas quatro características aqui, quais dessas características então seriam apropriadas para explicar essa distribuição dessa espécie nessa faixa aqui no mapa? Ahn, a letra C diz, 3 e 4, né? A 3 diz, ela é tolerante a condições climáticas diversas. Isso faz sentido porque, se a gente pensar aqui na América do Norte, faz um friozinho considerável, né? Clima temperado, assim. A América Central, a parte norte aqui da América do Sul, são lugares bem quentes, né? Que variam ali do equatorial ao tropical. E a parte sul da América do Sul aqui é um clima temperado também. Então, assim, o território de abrangência dela ah, tem uma climatologia bem diversa, realmente. Então a 3 está ok. E a 4 diz que ela ocupa diversos tipos de formações vegetais. Certamente, né? Para ela vir desde a América do Norte até o sul da América do Sul, ela passa por diversos biomas, diversas formas de vegetação, diversas, enfim, diversas características, né? Específicas de locais específicos. E ela está adaptada a tudo isso. Então essas duas aqui explicam bem. A número 1 diz que ela é muito resistente a doenças, e essa aqui eu acho. Se alguém me dissesse assim, a 1 está correta, eu não ia conseguir discutir com a pessoa e dizer que está errado. Sim, ela ser muito resistente a doenças torna ela uma espécie mais adaptável, uma espécie que se estabelece no ambiente e, enfim, né, seleção natural, né, sobrevive mais, não sei, daria pra dizer que a 1 tá correta. Mas aí vem aquela coisa, né, você concorda com a 1? Então teria que ter uma alternativa aqui, 1, 3 e 4, porque a 3 e a 4 certamente estão corretas. Como não tem uma alternativa 1, 3 e 4, você tem que esquecer da 1 e vai só na 3 e 4, vai no certo. Se tivesse um 3 e 4, eu particularmente não ficaria nem um pouco. Enfim. A 2 não, a 2 dizendo que ela é domesticável e que está em cativeiro, isso aqui não diz nada com nada, né? Não explica nada sobre a distribuição geográfica dela. Basicamente é isso. Na 59, vai ser feita aqui uma discussão, né, sobre a existência de água líquida em Marte. E aí essa tabela aqui dá alguns dados, né, sobre o planeta Terra e o planeta Marte, fazendo uma comparação, né, entre a Terra e Marte. A Terra tem água líquida em abundância. Marte tem algumas partes dele lá que tem gelo, mas certamente a estrutura, né, o planeta Marte, estruturalmente, embora seja um planeta rochoso, mas o tamanho dele é muito, a massa dele, né? Olha como a massa dele é 18% da massa da Terra. A gravidade dele, né, a aceleração da gravidade é muito menor que a da Terra. A atmosfera dele é muito diferente da Terra, é rica em dióxido de carbono. E, enfim, então assim, são tantas diferenças, mas qual que é a diferença que estaria determinando realmente a, a, essa dificuldade, né? Essa adversidade em ser encontrado água líquida em Marte? A temperatura, né? Repara que a temperatura média da Terra é 15 graus. Existem áreas na Terra que você pode ver, às vezes chega a menos 30 graus, né? Sibéria, aqueles lugares lá nos polos. E tem lugares como o deserto do Saara que pode fazer, sei lá, 60 graus no dia quente, assim. Então, uma temperatura média de 15 graus. Já em Marte, a temperatura média é menos 55 graus. Lembra que a água congela a 0 graus. 0 graus, atenção. Então, assim, menos 55 graus você não esperaria encontrar água líquida em nenhum local de nenhuma forma. Ahn, o dia mais quente em Marte, assim, no verão, no de dia, por volta, assim, na época mais quente, seria no máximo 30 graus. Isso, o dia mais quente, assim, né? E só durante o dia. De noite, o gelo é total de novo. Então, assim, é muito complicado essa coisa de achar água líquida lá. E a temperatura realmente é o fator preponderante nessa dificuldade na água estar presente lá em forma líquida. Aqui temos duas questões, a questão 60 e 61, que giram em torno desse gráfico aqui, que é um gráfico complicadinho, né, chatinho assim de entender o que está acontecendo, tem que prestar muita atenção nele. Basicamente é composição em porcentagem, né, de determinados gases e a evolução desses gases ao longo do tempo na atmosfera da Terra. Então, essa aqui seria a configuração atual de gases na atmosfera. A gente teria
por volta aqui de 20 e poucos por cento de oxigênio, né? O 4, o 6, na verdade, é o oxigênio. Aqui a gente teria o 5, que é o gás carbônico, um traço, né, de gás carbônico, está aumentando por causa das emissões antrópicas. O 4 é o nitrogênio, então olha como é que a nossa atmosfera é primariamente composta por nitrogênio. E alguma coisa aqui de vapor de água, também é importante, né? Basicamente é assim que se lê esse gráfico. E aqui você tem os períodos, né? Na escala temporal. E a questão 60, por exemplo, ela vai trazer sobre isso 3 afirmações e você tem que saber o que está correto aqui. A resolução é a seguinte: apenas a 1 está correta. Não podem ser detectados fósseis de seres aeróbicos, ou seja, que dependem de oxigênio, antes de 2,9 bilhões de anos. Aí eu fiz essa marcação aqui, ó. O 6 é o oxigênio. Repara que por volta aqui de 2,9 bilhões de anos, né? O oxigênio então começa aqui a aumentar na atmosfera. Antes disso, não tinha oxigênio em quantidades suficientes para sustentar, né, vida aeróbica. Então, assim, a NUM estaria correta. A gente não esperaria encontrar seres aeróbicos aqui desse ponto para cá do gráfico. Repara que a 2 diz que grandes florestas poderiam ter existido há aproximadamente 3 bilhões e meio de anos atrás. 3 bilhões e meio estaria aqui onde eu estou apontando. Se o oxigênio começou a existir aqui há 3 bilhões e meio de anos atrás, não poderia haver plantas terrestres, porque lembre que as plantas, sim, elas fazem fotossíntese, né? Mas elas também respiram, elas também precisam de oxigênio atmosférico para metabolizar, para ter respiração aeróbica. Então, elas também são seres aeróbicos. E, portanto, elas dependem também de oxigênio atmosférico para seu metabolismo. Então, não daria para ter florestas, grandes florestas, né, nessa parte do mapa, do gráfico aqui. E a 3 diz que o ser humano poderia existir há aproximadamente 2 bilhões e meio de anos. Eu não vou nem comentar isso aqui porque é um absurdo assim total e completo. Na questão 61, é uma questão simples, apenas de leitura de gráfico. As duas, né? A 60 ainda tinha alguns conceitozinhos aqui que a pessoa tinha que ter, por exemplo, a questão da respiração aeróbica nas plantas, né? Mas a 61 é apenas leitura de gráfico mesmo. Quantos por cento de oxigênio você teria ali por volta de 2,5 bilhões de anos? A pessoa podia marcar aqui com uma caneta, né, com um lápis, e riscar até aqui e ia ver que era 5%. Nenhuma dificuldade. Enfim, uma questãozinha fácil. Então, nessa prova tivemos questão de astrobiologia, falamos do planeta Marte, né? Tivemos questão de bioquímica, ecologia, evolução, meio ambiente. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa um like aí. Nos vemos no próximo vídeo vendo a prova de 2003. Até a próxima.